Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quinta-feira na presença do Senhor. Hoje é dia 28 de outubro de 2021, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E hoje o tema do nosso devocional será Viva o Reino. E aqui, Viva o Reino tem dois aspectos. Viva o reino de comemoração, viva o reino e também viva o reino de viver o reino. Então tem um joguinho de palavras aí para a gente brincar com essa expressão viva o reino. Bom, baseado no nosso devocional, na nossa maratona bíblica. Então, se você quiser ler a Bíblia toda, nós estamos aí em uma maratona bíblica que a nossa proposta é ler a Bíblia inteira. Então, se você começa, por exemplo, amanhã, que nós vamos começar um novo livro, que é o livro de Ageu, do profeta Ageu, você vai ler a Bíblia toda aí, um pouco mais de um ano, mas vai ler a Bíblia toda. Bom, hoje, Ezequiel 47, 48, vamos encerrar, então, o livro do profeta Ezequiel, juntamente aí com a leitura também dos provérbios, mas hoje vamos, então, encerrar aqui a leitura do livro do profeta Ezequiel. Nesse ponto aqui, a visão de Daniel, ela recebe uma conotação totalmente escatológica. Do capítulo 40 em diante, essa revelação, a visão que Deus dá para Ezequiel, ela já é escatológica. Por exemplo, ele tem a visão lá de um templo que nunca foi construído, para se ter uma ideia. Mas agora, nesses dois últimos capítulos, a coisa parece que toma uma forma ainda mais escatológica. A visão de Ezequiel agora fora do templo. Quando ele sai desse templo, ele vê então um rio. Esse rio, ele não tem afluentes, ainda que seja um rio volumoso, mostrando que a fonte desse rio é uma fonte de fato inesgotável. O homem, o anjo, o ser celestial que está conduzindo Ezequiel, faz com que ele atravesse esse rio que algumas vezes é erroneamente ligado ali ao Espírito Santo, ainda que possa ser, não há qualquer indício no texto que mostra qualquer ligação desse rio com o Espírito Santo, mas enfim, Ezequiel atravessa então esse rio. Algumas características desse rio são peculiares, que é o fato de que nas margens desse rio e no desembocar desse rio, que é o Mar Morto, tudo se torna vivente, tudo recebe vida. E outra característica escatológica dessa visão é que uma árvore, uma plantação que dá fruto, e esse fruto é saúde e é alimento durante 12 meses do ano. Lá em Apocalipse nós vamos ter a mesma referência a uma árvore que é saúde e que é alimento durante 12 meses do ano. Depois, já no final da visão ali no capítulo 48, Deus vai orientar Ezequiel no sentido de uma redivisão do território da terra. Do território da terra é bom, né? Dos espaços geográficos da terra entre as 12 tribos de Israel. Detalhe é que agora a tribo de Levi recebe um território e José recebe um território. Então as duas tribos que antes eram os filhos de José agora são novamente ajuntadas, e a tribo de Levi, que antes não tinha território, agora passa a ter, exatamente porque eles perderam a sua herança, eles perderam a sua parte para os zadoquistas. Bom, isso aqui é tudo informação, mas o ponto central aqui que a gente não pode deixar escapar é exatamente o fato de que agora essa visão é totalmente escatológica. E nós, como cristãos, nós não podemos fugir da realidade escatológica, da realidade final e do estabelecimento definitivo do reino de Deus. Nós, como cristãos, como aqueles que têm fé em Cristo, a questão escatológica e a questão final, ela não é uma questão secundária, ainda que seja difícil de entender alguns pontos, ainda que existam diversas discussões e algumas linhas teológicas bem distintas com relação a como se dará esse fim, mas todos devem concordar, ou todos concordam
que haverá um fim, que haverá uma consumação, que haverá um ponto final, ou que haverá um ponto e vírgula ali para que a história seja repetida, ou seja, repetida não, que ela seja continuada em outro ponto, mas o argumento aqui, o pensamento central aqui é de que o cristão, ele precisa viver a partir de uma realidade escatológica. Essa realidade escatológica, essa realidade final, ela tem implicações diretas no nosso estilo de vida. Essas realidades finais, elas não são secundárias, por quê? Porque elas têm impacto na forma como eu vivo a vida, como nós vivemos a vida, como os crentes vivem a vida. Para dar um exemplo, aqueles que estão aguardando o rei, aqueles que estão aguardando o reino, aqui em Ezequiel esse reino é apresentado de alguma forma, mas aqueles que estão aguardando o reino, eles trabalham, ou aguardar o reino, essa expectativa com relação ao reino, trabalha todos os nossos estímulos interiores. Então, o cristão, ele vive a sua vida a partir de uma expectativa escatológica, ele vive a sua vida com implicações muito claras no seu estilo de vida. E o primeiro é que ele trabalha esse aguardar, essa expectativa do reino, trabalha todos os nossos estímulos interiores. Para dar um exemplo de como essa realidade escatológica... Peraí que meu negócio apagou tudo aqui. Jesus! É que eu perdi todo o meu escrito aqui, que eu vou ter que buscar em outro lugar aqui. Vamos ver se vai abrir, né? Acho que esse é o problema, falta de internet. Tá aqui, ó. Agora torcer para abrir. Abriu. Então, aguardar o reino trabalha todos os nossos estímulos interiores. Por exemplo, aguardar o reino trabalha a nossa esperança. As pessoas, elas estão atrás de esperança. Mas aqueles que aguardam o reino, a sua esperança não é falsa. A sua esperança, ela está muito bem firmada. Aqueles que aguardam o reino, a sua esperança é exatamente na restauração de todas as coisas. Por exemplo, aguardar o reino trabalha a nossa ansiedade. Quem aguarda o reino de Deus, ele não é ansioso, ele não fica preocupado, ainda que algumas coisas têm o poder de nos deixar chateados ou até impactados negativamente. Nós podemos olhar para os rumos que o mundo está tomando, para os rumos que as coisas no mundo estão tomando. Nós ficamos preocupados, nós ficamos chateados, mas isso não pode gerar ansiedade. Quem aguarda o reino, ele não é que ele não pode viver em ansiedade, nós estamos sujeitos a isso, qualquer um pode passar por isso. O problema é que, às vezes, quem aguarda o reino está tão ansioso com relação ao futuro que esquece que nós estamos aguardando esse reino. Então, aguardar o reino trabalha os estímulos interiores, trabalha, por exemplo, os nossos medos. Quem aguarda o reino, os medos deles são medos diferentes. Não pode ser os mesmos medos que alcança a grande maioria da população em geral. Quem aguarda o reino, ele encara as doenças de forma diferente. E eu volto a dizer, não é que quem está aguardando o reino não vai experimentar doenças e enfermidades. Não é verdade. Quem aguarda o reino também vai adoecer, também vai passar mal. Só que a forma como vai encarar essa doença, a forma como vai encarar, por exemplo, os fracassos da vida, é diferente. Então, quem aguarda o reino trabalha os seus estímulos interiores completamente diferente. Quem aguarda o reino, a sua perspectiva com relação à morte é completamente diferente. Então, aguardar o reino trabalha todos os nossos estímulos interiores. De forma muito objetiva, nós olhamos para o rumo das coisas, nós olhamos para o rumo da sociedade e nós enxergamos esse andar da carruagem diferente das outras pessoas. Isso não faz, por exemplo, com que a gente não sofra, ou não faz, por exemplo, com que a gente não fique impactado. Só que esse impacto e esse sofrimento, ele vem de forma
diferente. Então, aguardar o reino trabalha todos os nossos estímulos interiores. Agora, lembre-se, cuidado com os falsos reinos. Cuidado com os falsos reinos. Uma das estratégias do anticristo ou do espírito do mundo, ou enfim, uma das estratégias para nos tirar do reino, ou pelo menos tirar a nossa perspectiva do reino, é oferecer um reino falso. Então, muitas vezes, aguardando o reino, nós não trabalhamos os nossos estímulos. Por quê? Porque nos é oferecido reinos falsos e nós abraçamos esses reinos falsos. As empresas hoje, elas já perceberam que o homem ele tem esse desejo por um reino final. Eles já perceberam de alguma forma, e aí deram um nome disso de valores. E hoje as empresas elas trabalham não com produtos, mas elas trabalham com valores. Isso, e agora o que elas estão fazendo? Elas oferecem então os seus produtos não como um produto, mas como uma espécie de reino. Então, os bancos não oferecem mais trabalhos bancários, mas oferecem diversidade, né? As empresas de telefonia celular eles não oferecem mais apenas trabalho de telefonia celular, né? Eles oferecem um mundo que está à nossa disposição. Os carros, enfim, tudo agora não é apenas a venda de um produto, mas é também a venda de valores. O que é isso? São reinos falsos. Esse é só para dar um exemplo. Por quê? Porque o mercado já percebeu que nós estamos aguardando um reino. Segundo, aguardar o reino transforma os nossos estímulos. Aguardar o reino nos transforma em trabalhadores incansáveis. Esse é um ponto importante. A nossa visão escatológica, a nossa visão da conclusão de todas as coisas, da consumação de todas as coisas, vai nos transformar em trabalhadores incansáveis. Por quê? Porque nós vamos evangelizar o maior número de pessoas possíveis. Porque nós queremos que as pessoas entrem nesse reino escatológico conosco. Nós vamos trabalhar, por exemplo, um discipulado de forma diferente. Por quê? Porque nós não vamos só trabalhar com pessoas que nós vamos discipular durante um tempo. Nós vamos trabalhar com pessoas que vão viver a eternidade conosco. Então o discipulado, ele não se torna apenas um momento de amigos, mas ele se torna um momento eterno. Nós vamos trabalhar a oração diferente, nós vamos orar diferente, nós vamos servir no ministério diferente. Então qual é o ponto? Aqueles que estão aguardando o reino, eles são trabalhadores incansáveis. E eles trabalham pelo reino, eles trabalham pelo estabelecimento desse reino, eles trabalham pelos princípios desse reino, eles trabalham debaixo da visão desse reino e se tornam trabalhadores incansáveis porque eles sabem que o tempo de estabelecimento desse reino está próximo. Por isso eles trabalham com grande afinco esperando esse reino. Então, o profeta Ezequiel nos fala de um reino. Aqueles que aguardam o reino trabalham os estímulos interiores e também são trabalhadores incansáveis. Qual é a moral da história, então, já para a gente avançar aqui para finalizar o nosso devocional? Moral da história é que quem aguarda o reino, vive no reino. Quem aguarda o reino, já vive no reino. O fato de aguardar o reino já te coloca dentro do reino. Você já vive as perspectivas do reino, a lei do reino, a moral do reino, a justiça do reino, a bondade do reino, o amor do reino. Então, aguardar o reino já nos faz viver dentro deste reino. Agora, qual é o desafio dessa manhã? Qual é o desafio aí desse devocional? O desafio é muito simples. Você vive no reino ou você ainda está esperando o reino? Você não deve esperar o reino, você já deve viver no reino. Ainda que esse reino não está totalmente estabelecido, ainda que esse cenário ainda não está plenamente implantado, ainda que as
prerrogativas e todos os detalhes desse reino ainda não estão funcionando plenamente, você já deve viver como alguém desse reino. E aí você fala, mas como eu vivo como alguém desse reino? Volta aí o devocional, porque eu falei exatamente características daqueles que estão aguardando o reino. Esperança, como você lida com a esperança, como você lida com a ansiedade, como você lida com as dores, como você lida com os fracassos, como você lida com a morte, como você lida com o trabalho, com o evangelismo, com o discipulado, com o ministério, com oração, etc, etc. Quem vive no reino, ele vive diferente. Então, nosso chamado hoje não é para você simplesmente esperar o reino, e ele vai chegar, mas é você já viver como morador desse reino, como residente desse reino, como pertencente desse reino. E quando você vive como pertencente desse reino, aguardando a implantação final dele, toda a sua vida, ou todas as suas perspectivas de vida são completamente transformadas, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Acho que já deu pra gente falar bastante aí hoje. Eu queria que a gente orasse por tudo isso que a gente falou aqui nessa manhã. Então, se você puder agora, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus aqui em oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de toda graça e misericórdia, nós nos aproximamos agora do Senhor, na convicção que temos, Senhor, de que o fazemos pelo sacrifício de Cristo na cruz, pela tua morte, pela tua ressurreição, pela tua vitória naquela cruz, pela tua vitória no madeiro, vitória que nos garantiu, Senhor Deus, o acesso livre, constante ao teu trono da graça. E nós nos aproximamos agora desse trono para louvar o Senhor por essa promessa tão gloriosa do reino. Pai, ao ler aqui como será esse reino, como serão, Senhor Deus, organizados em justiça, em bondade, em amor, como esse reino vai ser estabelecido, Pai, e como nós poderemos ser totalmente supridos ao morar e ao viver nesse reino, ao fazer parte, ao pertencer a esse reino, como residentes desse reino. Contudo, Pai, esse reino já está em andamento e nós já podemos viver a perspectiva desse reino. A nossa esperança, as nossas dores, os nossos fracassos, as nossas lutas, até mesmo a forma como lidamos com a morte, Senhor Deus, é impactada pela realidade desse reino. E nós queremos orar, Pai, para que isso nos faça trabalhadores incansáveis do teu reino, evangelizando, discipulando, orando, servindo no ministério, servindo as pessoas. Senhor, nós estamos realmente, Senhor, louvando ao Senhor por isso. E eu quero colocar a vida de cada um dos meus irmãos que estão comigo nessa manhã, para que eles também sejam alcançados pela tua graça, pela tua bondade e pela perspectiva do teu reino final. Eu oro em nome do teu santo filho Jesus. Amém, amém e amém. Bom, amém, pessoal? É isso, né? Nós, então, vamos ficando por aqui. Amanhã, 7h30 da manhã, nós estaremos de volta, tá bom? Deus abençoe, ótima quinta-feira, fiquem com Deus.